A mensagem hoje é andando pelo caminho do invisível. No sermão de domingo passado, eu falei a cada dia, um dia mais perto de casa. E eu fui impactado demais com essa palavra, refleti muito nessa palavra na semana, espero que você também tenha feito isso. Mas ligando esse sermão com aquele sermão, então, essa casa que Deus tem preparado para cada um de nós, só terá acesso a essa casa, poderá entrar nesse lugar, aquele que trilhar esse caminho, que conhecer esse caminho do invisível e trilhar esse caminho do invisível. Trilhar o caminho do invisível para mim, o que eu tenho entendido, é conduzir a sua vida e a minha vida pelo caminho da fé. Esse é o caminho do invisível. Para a gente ter uma compreensão só nessa introdução do que significa esse caminho do invisível, que eu vou falar com vocês, para a gente ter uma compreensão mais clara, a gente olha para a vida de Moisés. Queria que você olhasse comigo, só preste atenção nisso. Isso está em Hebreus 11, uma descrição. Parece que todas as vezes que nós olhamos para Moisés, nós pensamos que ele fugiu da raia, que ele pisou na bola numa situação e ele fugiu da raia e foi para o deserto se esconder de Deus. Mas quando você vê a descrição do próprio Espírito Santo falando o que aconteceu, está dizendo assim que ele abandonou o Egito, recusando-se a ser chamado de filho da filha de Faraó. Ele estava abrindo mão de regalias, de coisas que ele podia usufruir e aproveitar da vida. Diz que ele preferiu ser maltratado junto com seu povo do que se aproveitar, usufruir dos prazeres transitórios. Ele, ao aceitar ser filho da filha de Faraó, ele tinha muita coisa que viria, no pacote, que ele poderia aproveitar, mas ele abriu mão disto. Diz que ele considerou, por que ele abriu mão? Porque ele considerou muito mais valioso sofrer pelo desprezo por causa do Messias do que possuir os tesouros do Egito. Havia um outro tesouro no seu coração. Então não é um cara que está fugindo. E diz que ele enfrentou, quando a gente pensa que ele fugiu, diz que ele enfrentou a cólera do rei, sem medo, como alguém que via o invisível. O visível, ele tinha todas aquelas coisas, aqueles tesouros e possibilidades da vida. E ele troca de ser alguém ligado à família do rei para ser um homem errante no deserto. Porque diz que é alguém que via o invisível. Então, se a gente quer entender um pouquinho, é isso aí. Moisés, a própria palavra está dizendo que Moisés conduziu a sua vida pelo invisível, com olhos para o invisível. Então, o que Jesus está fazendo nesse dia para você e para mim, nesse tempo que nós separamos para estar com Ele, é exatamente esse. Vamos aprender a andar nesse caminho, irmãos? Vamos fazer isso? Vamos aprender a ver assim? Então, é preciso andar pelo caminho do invisível para a gente entender o que nós passamos, quando eu falo de aprender, e o que ainda nós vamos enfrentar. Tem coisas que você já enfrentou até aqui na sua vida, tem outras coisas que você vai enfrentar ao longo da sua vida, até o dia de encontrar-se com Jesus, e é sabendo trilhar nesse caminho que a gente vai ter uma compreensão diferente, O invisível dá uma compreensão, outra visão, outra perspectiva do dia a dia para a gente, tá certo? Nós passamos por todas as coisas, e tudo, desse caso aqui, tudo nós precisamos olhar com os olhos de Deus. Cada coisa que nós vamos passar, você não faz isso? A gente procura alguém para dar um conselho, uma orientação, diz assim, me dá uma luz, não é isso que a gente faz? E o que a gente vai ter aqui é que a gente vai aprender, olhar, a partir do invisível, a gente vai aprender a olhar com os olhos de Deus cada coisa. Imaginou que coisa maravilhosa? Um tutor, alguém que nos ajuda, ele faz a gente ver com os olhos dele, uma coisa que a gente não está vendo. E nesse caso aqui, olhar com os olhos do invisível e olhar com os olhos de Deus. O texto de hoje é 2 Coríntios 4, de 6 a 18. Mas eu vou apenas ler o 15 a 18, quero que você me acompanhe. Pode ler comigo também, diz assim, vamos juntos? Porque todas as coisas existem por amor de vós, para que a graça, multiplicando-se, torne abundante as ações de graças por meio de muitos para a glória de Deus. Por isso, não desanimados, pelo contrário, mesmo que o nosso mesmo que o nosso homem exterior se corrompa, contudo o nosso homem interior se renova de dia em dia. Porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória, acima de toda comparação, não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que não se veem, porque as que se veem são temporais, e as que não se veem
são eternos. Deixe-me afirmar, e isso vai ser a transição de cada ponto, dos 3 pontos que eu vou falar com você nesta manhã. É preciso andar pelo caminho do invisível para entender que o sofrimento, ouça isso, para entender que o sofrimento não é um limitador na sua vida e na minha vida, mas sim um acelerador da espiritualidade. Por quê, primeiramente? Fale comigo, porque é no sofrimento que o nosso ser interior é renovado. Você está ouvindo e vai entender um pouco mais. Eu vejo claramente, e se você parar para olhar no seu dia a dia, você vai ver isso. Eu vejo claramente quando tudo está sistematizado para nós nos agarrarmos dessa vida de um jeito, de uma forma que você não pode imaginar. Pare para pensar. Tudo é atraente demais. Por isso, quando diz que Moisés teve que escolher entre 2 tesouros, a questão era qual é mais valioso, qual deles merece realmente mais atenção. E você e eu nos agarramos, e o sistema está aí para nos enganar, para nos cegar, ao ponto de anular completamente quem é você, aquilo que Deus realmente planejou, quem é você interiormente, o verdadeiro eu. E por isso você vai encontrar pessoas que rejeitam a Deus por causa desse sistema, pessoas que estão revoltadas contra Ele, todo mundo ocupado demais também com essa vida terrena, né? Antes de vir para cá, eu liguei o rádio e havia uma brincadeira que o pastor estava fazendo com... Acho que eles põem alguma coisa que acelera a voz e parece que ele conversa, e a pessoa ele está brincando, dando toda a desculpa porque ele não vinha à igreja hoje. E o pastor tentando convencê-la. Eu acho que vai chover, acho que vai ser difícil. Mas é bem nesse sentido, nós vamos nos envolvendo com a vida que tudo fica atraente demais. E esse é o sistema. Satanás, ele aproveita da nossa natureza decaída e ele ataca de todas as formas. Eu vou citar 2 coisas para a gente entender. Primeiro, o nosso desejo, aquilo que nós queremos, ele vai fazer de tudo para dar o que você quer. Isso é muito sério. Não é só se você está conseguindo as coisas que você deve analisar sua vida do ponto de vista. Se você está achando assim, estou tendo sucesso, não é assim que a gente avalia. Porque Satanás diz para Jesus assim, o que você quer eu vou te dar. Eu te dou todos os reinos desse mundo. Então ele trabalha com os nossos desejos. Tanto que as 3 tentações de Jesus eram em cima disto. E Jesus não deu lugar, ele venceu. Mas ele trabalha com os nossos desejos, ele também trabalha com as nossas debilidades, com as nossas fraquezas. Porque nós estamos aqui nesse mundo e passamos por tantas situações. O que ele quer fazer com isso é que todo o seu tempo, todo o esforço, toda a sua busca, ele quer que isso se concentre nesse homem exterior e que o homem interior seja totalmente esquecido e anulado. E é por isso que possivelmente você é um cristão, talvez, né? E você tem que escolher todos os dias se você vai viver uma vida de qualquer forma e fria, totalmente distante de Deus, ou se você vai viver uma vida de intimidade com Deus. Porque essa é a nossa luta, o sistema está aí. Não para dizer para você assim, olha, Deus não é real e a igreja não é boa. Ele vai dizer assim, não vai hoje, deixa hoje, não leia agora, não testemunhe agora, faz depois. E quando você vê, ficou tão para depois, que ou a sua vida se foi, ou Jesus voltou e aí o negócio pegou a gente, né? O versículo 16 diz assim, por isso, e essa é a base desse primeiro ponto, por isso não desanimamos, ele diz, pelo contrário, mesmo que o nosso homem exterior se corrompa, ele diz, contudo o nosso homem interior se renova de dia em dia. Ele está falando de homem exterior versus homem interior. O apóstolo Paulo, nos versículos anteriores, onde eu estou baseando para fazer a afirmação que eu fiz nesse ponto, ele diz assim que nós somos, o homem exterior é um vaso de barro, ele está dizendo isso, e o homem interior é um tesouro. Então, Deus colocou um tesouro num vaso de barro. É por isso que se você é decepcionado com a vida, com as coisas que você passa, tem a ver com isso, porque esse é o vaso de barro, que enfrenta todas essas coisas. Se você luta, sofre dor, tudo que nós passamos é porque esse vaso é de barro. O tesouro é Cristo sendo formado dentro desse vaso de barro, que é o projeto para a sua vida. Amém, irmãos? Você precisa entender assim, há um tesouro maravilhoso, mas num vaso de barro. E Paulo cita algumas coisas dessa fragilidade, porque quando fala do vaso de barro, ele está falando
vulnerabilidade, da fragilidade que nós somos e vivemos. E ele cita, o que ele fala? De tribulações. Você está vendo aí, está falando de perplexidades, está falando de perseguições, de desmoronamentos, pessoas que se frustram, que quase desistem na sua vida, que caem, mas mais à frente você vê o Espírito Santo fala a você e a mim, não deixe que o homem exterior, que é terreno e temporal, defina a sua vida, porque a sua vida é muito mais que isso. Então eu olho para essas coisas, e é o que Paulo está dizendo, eu falei, isso que nós enfrentamos na vida. O ministério dele foi assim, eu estava pensando, tem algumas pessoas que estão dizendo assim para mim, pastor, está difícil esse momento, a gente preso em casa. E enquanto eu estava falando com essas pessoas, Deus me fez lembrar isso. Paulo fez o que fez, esse estrago no mundo, preso. Ele fazia duas coisas, orava e escrevia. E ele está dizendo, então, a vida cristã não é fácil. Isso ele só está citando algumas coisas que ele teve que enfrentar como cristão. Mas olha, apesar dessa fragilidade humana que ele está dizendo, ele diz que passou por isso, e essa ideia, nós passamos também, ele diz, você em seu interior é um homem, uma mulher, uma nova pessoa, comprados, lavados pelo sangue de Jesus para uma nova vida. Apesar disto, então, Paulo ensinou, aí você vai para ele falando do homem exterior, agora ele fala se você olhar bem, você vai ver o que é o homem interior. Ele diz assim, em tudo a gente é atribulado, ele diz, porém não angustiados, perplexos, porém não desanimados, perseguidos, porém não desamparados, abatidos, porém não destruídos. E o versículo 10, ele está dizendo, levante sempre no corpo, ele fala, o morrer de Jesus para que também a sua vida se manifeste em nós. Eu morro por essas coisas aí do homem exterior, e aí no meu homem interior eu sou isso tudo, eu consigo enfrentar essas coisas do homem interior, e ele falou assim, quando eu morro por essas coisas do homem exterior, a vida de Cristo se manifesta em mim. Morte e vida, vida e morte. Então é através de nós enfrentarmos essas coisas no dia a dia, para a vida de Cristo ser manifesta em nós. E é somente com os olhos de Deus. Por isso que as pessoas não entendem o sofrimento. É somente com os olhos de Deus que nós podemos entender isso, né? E eu acredito que eu estava olhando para todas essas afirmações. Volta um pouquinho nesse lá anterior, se der. Eu estava olhando para essas afirmações e estava pensando o seguinte. Qual é a maneira, porque cada vez ele faz uma comparação, qual é a melhor maneira da gente explicar isso? E eu penso que o último deles, quando ele está falando de abatido e não destruído, eu penso que é a melhor definição de todos esses, que é isso que ele está querendo dizer para você. Pensa num soldado que está lutando na guerra e de repente seu avião é alvejado e abatido, e é derrubado o avião e o avião se destrói, mas ele, onde estava? Ele ejetou. Ele ejetou, a vida continua. Ele falou, meu avião caiu, está abatido, mas eu continuo vivo. Eu estou aqui. Essa ideia, abatido, mas não destruído. Amém, irmãos? É isso que ele está dizendo desse homem exterior e homem interior. E a vida continua. Então, na sua vida espiritual, você precisa pôr uma coisa na sua mente, no seu coração. Sua vida espiritual não vai crescer num aquário. Quem tem aquário sabe o que eu estou dizendo. Chega lá, tudo bonitinho, toda hora controlando pH, aquelas coisas, colocando o peixe certo, sempre mantendo limpinho, aquelas coisas, e a gente pensa assim que Deus vai fazer isso. Criou um aquarinho, chamado igreja, a gente entra nele, fica ali bonitinho, cuidando, todo dia jogando um pouquinho de comida. Interessante que o meu filho, a hora que chega perto do aquário, os peixes ficam todos borbulhando. O peixe já sabe, né? É um perigo, irmãos, talvez, se você viver uma vida assim. A nossa vida não se desenvolve no aquário, mas onde? No mar de tempestades e de ondas bravias. Se a gente quiser entender a vida com Deus, é assim. Não no aquário. Não no aquário. Foi isso que foi dito sobre o próprio Jesus. Que ele falou de Jesus, que a Bíblia fala. Como é descrito? O Filho de Deus diz que aprendeu com as coisas que ele sofreu. Ele aprendeu com as coisas que sofreu. Então esse é o processo de Deus para você e para mim. Tá bem? Antes de você dizer amém, pode falar misericórdia. Misericórdia, Jesus. Misericórdia, né? Eu queria morar num aquário. E o Senhor me alimentar todo dia. Eu quero uma casa, o Senhor me dá. Eu quero dinheiro, o Senhor manda. Eu choro um pouquinho, faço birra, o Senhor aparece. Segundo,
O sofrimento não é um limitador, mas um acelerador da nossa espiritualidade. Perdão. E segundo, por quê? Vamos falar juntos? É no sofrimento que a nossa medalha é forjada. Eu sei que a palavra melhor seria definir coroa, porque você está pensando em reinado. E aí você coloca pedras especiais cada vez na coroa, mas eu acho que a gente entende mais no nosso contexto. Medalha, eu quero falar com você nesse sentido. Você veja algumas coisas que eu quero que você preste atenção do que Deus tem para cada um de nós, antes de entendermos melhor aqui. Você e eu fomos criados para sermos filhos de Deus, coloque isso na sua mente. Nós somos, juntamente com Jesus, a palavra de Deus diz, herdeiro de todas as coisas que Deus tem preparado para cada um de nós. Há um plano maravilhoso no final de tudo, quando você e eu vamos ouvir: vinde, benditos do meu Pai, possuir por herança o que vos está preparado desde a fundação do mundo. Ouvir isso de Deus, isso é o final, isso é a festa linda que vai haver, que você precisa estar preparado. Nós não sabemos tudo como vai ser, mas a gente sabe que vai ser grandioso demais. É isso que a palavra diz. E nós vimos na semana passada, quando fala do Espírito Santo, que é penhor, ele está dizendo, penhor é uma parte, uma pequena parte, o Espírito Santo na sua vida, que é confiança, que é alegria, que é o próprio Deus habitando em você e com você, diz que é uma pequena parte. Se você se encher do Espírito e viver a coisa mais especial que você pode viver com Deus aqui na face da terra, ele diz, é uma pequena parte, penhor é isso, uma pequena parte daquilo que Deus planejou para a sua vida. Então o projeto de Deus não é te livrar do inferno. O projeto de Deus não é apenas ajudar você e eu a vivermos uma vida de vitória aqui e vencer. Terminei esse dia de um jeito, nossa, quase. Mas Deus esteve comigo. E parece que é aí. Estou livre do inferno, estou vencendo meu dia a dia. Ele está dizendo assim, eu tenho um projeto que inclui a eternidade para a sua vida. Antes de criar todo o universo, eu já planejei isso, que inclui a sua eternidade. E a Bíblia diz que nós vamos julgar, não sei se você já parou para pensar nisso. Diz que nós vamos julgar o mundo. Por isso que Deus fica muito bravo quando, não que Deus tenha qualquer problema com justiça. Os juízes estão aí para isso, a lei é dele. Deus colocou isto e estabeleceu o mundo assim. Mas, ele diz, quando um irmão tem que levar outro irmão para uma pessoa descrente julgá-lo, falou, vocês não entenderam nada. O problema é entre irmãos. Porque ele diz, vocês vão julgar o mundo e vocês vão julgar os anjos. Você sabia disso? Leia lá. Nós somos pequenos, filho de Deus. Quem é filho de Deus é o quê? É um pequeno Deus. Você não parou para pensar nisso. Não no sentido de orgulho, de, eu sou, não. Mas nós somos pequenos deuses, filho de Deus. Essa é a ideia. Por isso nós vamos julgar o mundo, por isso vamos julgar os anjos. E a palavra diz aí que nós vamos reinar com Jesus. Jesus é esse irmão mais velho, ele vem e deixa de ser Deus, veja só, abre mão, e como homem, e depois ele obedece a Deus, e tão obediente que ele é, então agora ele entra numa outra esfera. Ele é o primeiro homem glorificado no céu, como nós seremos. Por isso ele é o primogênito. Então quando Jesus aparece em Emaús, eles não conhecem, quando Jesus aparece ali do lado do sepulcro e as mulheres não o conhecem, ele tem que dizer que é ele está exatamente dizendo isto, é isso que ele será e eu e você seremos. A gente precisa entender isso melhor. Ele diz assim, o nosso corpo vai se revestir de imortalidade. A gente luta com todas as forças para sobreviver, para vencer a dor, né? Eu liguei para a minha irmã, pastor do céu, não aguentei, eu chorei de dor essa semana, né? A irmã dizendo, eu falei, puxa, que coisa difícil. Precisei de uma injeção, né, para suportar. Então, essa é a coisa da vida. Mas ele está dizendo assim, imagina esse corpo seu e meu revestido de imortalidade. O que será isso? Eu não sei te explicar. Mas eu nem preciso disso também. Só se você precisar, eu não preciso. Porque eu confio num Deus que me criou, que já fez, que eu já sou assombrosamente maravilhoso, que ele diz, o jeito que ele fez você e eu, e ele fez o universo, então dá para a gente entender o que ele planeja. Sabemos ainda que haverá uma nova terra e um novo céu. Aí agora deixa eu ir nesse versículo do ponto. Por quê? Vamos falar juntos? A nossa leve, vamos lá irmãos bem forte? Porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória acima de
toda a comparação. Então entenda a tribulação da vida como parte de um processo de preparação de Deus para a nossa eternidade. Porque Ele não está preocupado só se você não vai para o inferno, não está preocupado só se você vai ser vitorioso aqui. Ele está preocupado que você viva lá, com Ele, eternamente. Então não importa o que vai acontecer, nada na minha vida, nada na sua vida vai ser por acaso, nada na nossa vida será um acidente. Tudo vai cumprir sempre. Jesus já disse isso, a palavra de Deus diz isso. Não Jesus, mas a palavra diz que tudo cumpre um propósito eterno na vida do cristão. Nada é acidente. Então, cada uma das situações que você enfrentar por causa do seu compromisso, agora preste atenção, por causa do compromisso que a gente tem com Jesus, não é só sofrer, eu estou sofrendo, não é isso que Jesus está dizendo. Quem é dele, aqueles que amam a Deus, que tem um compromisso com Deus, Deus tem compromisso com ele. Então, cada situação que você enfrentar vai ser uma medalha que você vai receber de Jesus para a sua coroa, ou para o seu, ou uma pedra para a sua coroa, uma medalha para o seu galardão, naquele dia que vamos nos encontrar com Ele. Nós tivemos recentemente as Olimpíadas do Japão, e eu pesquisei, eu estava tentando lembrar, né? Eu tive que pesquisar para relembrar quantas medalhas ganhamos. Diz que foi mais do que nós tivemos no Rio de Janeiro, isso eu lembro, né? E nós tivemos 21 medalhas entre ouro, prata e bronze. Eu queria destacar uma atleta de 22 anos chamada Rebeca Andrade. Diz que ela foi a primeira brasileira a ganhar duas medalhas, uma de ouro e uma de prata na mesma Olimpíada. Então isso é inédito para o Brasil. Então a reportagem diz assim, abre aspas, as vitórias em Tóquio coroam uma trajetória na vida dela, marcada por muitas dificuldades e superação. Rebeca Andrade vem da periferia de Guarulhos, em São Paulo. É uma mulher negra, então ela tem que enfrentar essas coisas. Mulher negra, em busca de um espaço no esporte. E a atleta deu os primeiros passos na ginástica por meio de um projeto social. E ela ia aos treinos acompanhada pelo irmão a pé, cada dia. E além das adversidades econômicas e sociais, diz que Rebeca passou por 3 cirurgias no joelho, né? E ainda ela sofreu com falta de investimentos, não só a sua situação social, mas também como o Brasil geralmente trata o esporte e tudo isso, né? Mais. Então ela começou a treinar, e diz assim, ela começou a treinar aos 4 anos de idade. Qual é o problema aqui? Qual é a razão para eu falar isso aqui para você? Bom, veja só, ela está dizendo que as suas medalhas vieram de uma trajetória marcada por muitas dificuldades e superação. Aí nós queremos entrar no aquário de novo, na vida espiritual. Ela começou aos 4 anos a fazer isso. Então, você vai entender, Moisés. Ela tinha que todos os dias, na sua vida, ela colocou um alvo. Esse era o foco da vida dela. Ao colocar esse alvo, estabelecer, ela disse assim, tem muitas coisas que eu vou abrir mão no meu dia a dia, e tem muitas coisas que eu vou ter que fazer todos os dias para que eu consiga atender e chegar lá onde eu quero chegar. Eu quero vencer. Deus está escrevendo, eu disse no domingo passado, num livro onde está o seu nome. Né? Aí você põe meta, depois você dobra a meta, depois você enche em saco o vento. Está resolvido, né? Mas é muito interessante essas ideias, né? O que a gente precisa é saber, há um livro com o seu nome, e nós não podemos esquecer disso. E nós temos que olhar, esse livro está sendo registrado tudo o que acontece com a gente. Primeiro o seu nome tem que estar lá, e depois você tem que trabalhar todos os dias. Do meu ponto de vista, cada tribulação, cada situação, uma medalha especial conquistada para o seu galardão. São as situações difíceis e a nossa postura diante delas que forjam a nossa espiritualidade. Por isso eu afirmei que não é num aquário que a nossa vida é desenvolvida, mas forjada na fornalha de Deus para arrancar toda a impureza do nosso coração e nos tornar santos para Ele. Isso aí é um programa que eu gosto de assistir porque eles fazem espadas e todo tipo de coisa que eles fazem. Eu adoro aquilo. E a pessoa tem que pegar e trabalhar de um jeito, e o segredo é o fogo.
como Ele faz nesse fogo. Como Ele forja as coisas nesse fogo. O segredo da sua vida, irmão, não está no aquário, está no fogo. Paulo termina o versículo dizendo assim: não dá para comparar o que o mundo nos oferece com o que Deus tem reservado para cada um de nós. Por isso que eu citei aquelas coisas no início do ponto para você. Ele falou, está acima de toda e qualquer comparação. A Rebeca teve que decidir, falou, o que eu quero e o que eu busco na minha vida está acima de qualquer comparação com tudo que vão me oferecer. Vamos comer uma pizza hoje? Não vai dar. Vamos numa balada hoje? Eu não vou poder ir. Vamos brincar? Não, eu estou levantando, eu preciso ir cedo, eu preciso controlar, eu preciso me esforçar, eu preciso exercitar, eu preciso cuidar, porque eu tenho um alvo estabelecido na minha vida. Por isso que eu estou trabalhando com vocês, porque o último dia, esse é o 10º sermão sobre o último dia, há um alvo estabelecido para a minha vida e é o último dia. E o que Jesus está dizendo assim, veja como você vai viver a sua vida todos os dias, para que você não chegue frustrado lá, nesse dia, no último dia. Você e eu devemos decidir isso que a gente vai fazer, todos os dias. E cada situação que nós passarmos, difícil na vida, entender que é mais um degrau no nível da nossa espiritualidade, daquilo que Deus planejou para a gente. Amém? Então lembre-se disto, é no sofrimento que a nossa medalha de vencedor é forjada, todos os dias, no sofrimento. Terceiro e último, o sofrimento não é um limitador, mas um acelerador na nossa espiritualidade, porque, vamos falar juntos, é no sofrimento que a nossa visão do invisível é aguçada. Nós estamos num corpo físico, acompanhe isto, e também num mundo físico. E tudo está planejado para a gente viver e nos mover vendo essas coisas. O mundo é físico, por isso ele precisa ser visto e tocado. Se você fechar os seus olhos e tentar andar ou dirigir, você vai tropeçar ou bater nessas coisas físicas. O problema não é só esse, se fosse só isso, né? Também tem um outro lado disso, que é o espiritual, que Deus está falando, que nós também temos uma visão da vida a partir desse mundo. Por isso que quando a gente fala com algumas pessoas, ele fala assim, Deus é Pai. Ele tem uma visão desse mundo, e ele tenta enquadrar Deus, encaixar Deus dentro dessa visão que nós temos temporal, e tenta interpretar o Deus e a sua eternidade de Deus é Pai. Então um dia ele vai ter uma casinha para mim, lugarzinho, nenhum pai faz maldade nenhuma para o filho. E nós achamos que essa é a nossa compreensão. Nós somos brasileiros, damos um jeitinho em tudo, então nós também achamos que Deus é desse jeito, dá um jeitinho em tudo. Então nós tentamos entender Deus, nós tentamos entender o futuro, nós tentamos entender a vida eterna, entender a dor, entender a morte, o sucesso, a felicidade, tudo a partir da nossa visão material e temporal da vida. E daí que surgem medo, frustração, revolta, decepção com a vida, inclusive decepção espiritual. Por quê? Por que é que Deus permite tanta coisa ruim acontecer? Aí vem. Por que Deus não responde quando eu estou pedindo? O irmão acabou de dar um testemunho ali, ó. O pastor falou que fulano foi curado, Deus levantou para a vida, meu filho morreu, e aí você fica nessa, né? Eu não entendi bem Deus, né? Por isso, por que é que isso que me acontece, porque que eu estou passando por isso, apesar de ter Jesus na minha vida? Que é isso? Ou porque as coisas são tão difíceis? Me disseram que se eu recebesse Jesus, a coisa ia mudar completamente. Eu estou esperando. Eu estou achando que estava melhor antes. Minha mulher não brigava tanto, né? Parece que o dinheiro vinha mais fácil. Tinha uns amigos que afastaram de mim. Por ter Jesus, eu tive que fazer certas coisas. Eu podia sonegar, fazer um monte de coisa. Agora com Jesus eu tenho que pagar os impostos, tudo certinho. O negócio ficou difícil. Deixa eu fazer uma pergunta, essa é minha, para mim. Eu até me pergunto se um cego, ele é uma pessoa que não vê realmente, ou alguém que aprendeu a ver e andar por caminhos que mais ninguém consegue? Quem realmente é o cego? Vamos fazer um exercício?
Onde você estiver agora, aqui também, na sua casa, onde estiver, feche os seus olhos por um momento, todos. Feche os seus olhos. Agora imagine o seguinte. Se você é daqui, ou seja onde ele for, vocês fechem os olhos, tá bom? E acompanhem o meu pensamento aqui rapidinho, tá? Não vou fazer nada demais, não. Pense numa rua, que é um entroncamento, né? Difícil. Eu pensei aqui na JK com suas análises, mas você pode pensar em outro lugar. Em que você é esse cego que está parado de um lado e tem que atravessar para o outro. E você está ouvindo muita agitação, buzinas, barulhos de carro, gente gritando, né? Talvez até alguém xingando um outro. Motos tentando surfar, você está ouvindo os roncos delas, entre os carros. Outros avançando com o final fechado, você até ouviu alguém gritar, feio. Você está sozinho, você tem que atravessar para o outro lado, sem alguém segurar na sua mão e te ajudar. Situação, né? Pode abrir seus olhos. Segura aí para você não cair, né? Opa, não é assim? Esse cego, ele teve e tem, quem é cego, teve que vencer o medo, aprender a ver e andar e viver num mundo diferente. Meu e seu. É um mundo totalmente físico, mas ele não tem nenhuma visão desse físico. Paulo disse assim no versículo 18, leia comigo. Não atentando nós nas coisas que se veem, mas as que não se veem, porque as que se veem são temporais e as que não se veem são eternas. Sabe, um cego para o mundo físico, ele teve que mudar os seus valores de percepção. Por exemplo, se você compra um carro, o que você faz para o seu amigo? Vem ver meu carro. Tem até um cara, eu esqueci o nome dele, que ele é brincalhão. Porque tudo que ele fala, ele é um cego, ele fala como se ele estivesse enxergando. E aí vira o troço, eu até esqueci o nome dele. O cara é legal, né? Nunca mais o vi, mas era joia por isso. Porque ele conseguia brincar com isso. Né? Você compra um carro, você chama a pessoa e fala, olha meu carro, olha a marca dele. Você, nossa, essa marca é boa, hein? Você está olhando e vendo. Olha os opcionais, olha a cor, olha o modelo. Você fala isso para ele. Você pode apresentar a sua família, você pode apresentar a sua casa, você pode levar para a sua empresa, você pode fazer um monte de coisa. Mas o cego, como é que ele vai falar da beleza da casa dele? Como ele diz, vem aqui, vem ver. Ele vai falar, vem ver aqui. Ver o quê? Se nem ele nem vê. Ele nunca viu, ele não sabe o que é isso. Então ele não pode dizer da beleza da casa, da beleza do carro, da beleza da vida, que nós chamamos de beleza, nem da sua família. Então ele vai ter que aprender a perceber outras coisas, outras belezas que vão além do físico. Né? Então, ele pode falar do amor da sua esposa, dos seus filhos, da obediência. Quem sabe pode falar do caráter, do respeito que eles têm, de como eles são. Ele pode falar até do conforto do carro, da acessibilidade do carro. Ele vai ter que falar, são outros valores, outras percepções. Foi o sofrimento e foram as limitações, foram as dificuldades que o levaram a ver a vida de uma outra forma, de forma diferente. Foram isso que fizeram isso. Jó 42:5 diz assim, antes, pode ler comigo? Antes eu te conhecia só por ouvir falar, mas agora eu te vejo com os meus próprios olhos. Só que você precisa entender que isso aqui é no final do capítulo, do seu livro. Mas no início do livro, Deus pergunta a Satanás, você tem visto o meu servo Jó? E o que Deus diz do servo Jó? Temente, obediente a Deus, não há ninguém na face da terra como aquele homem. E esse homem, ao passar pelo que ele passa, com o sofrimento ele chega, eu ganhei uma nova visão de Deus. Eu conhecia de ouvir, mas agora eu o experimentei na minha vida. Eu tinha uma visão restrita, mas ele abriu os meus olhos, eles se descortinaram de um jeito que eu não tenho como explicar. Eu vejo Deus agora de outra forma. Eu até sugiro que você leia o livro de Jó. Se você já leu, se não leu, leia. Se já leu, leia novamente. Ele diz, eu tenho uma nova compreensão. Deus está falando para você, nesse momento, pare de dirigir as suas vidas
e a sua vida pelas coisas que você vê. Ouviu isto? Pare de dirigir a sua vida pelas coisas que você vê, porque o mundo é assim mesmo. Você pode ver alguém mais bonito que você, isso não é difícil comigo, né? Você vai ver alguém mais bonito, alguém mais vestido, alguém mais rico, alguém mais inteligente, você vai ver tudo isso. Você vai ver um monte de coisas. Você vai ver que a resposta dele veio e a sua não veio. Não é assim? E a gente vai vendo, esse vendo é essa questão. E a gente passa a dirigir e deixar que essas coisas dirijam, contaminem a nossa vida. E aí por isso você vai encontrar pessoas frustradas com esse mundo físico, temporal, material. Com a vida de Jó foi diferente, né? Ele aprendeu. Ele não lutou contra os sofrimentos. Ele chegou a um ponto de dizer, Deus diz assim, não tire a vida. E a oração dele, se você vai olhar, ele fala assim, se me tirar a única coisa que resta. Há uma coisa que não podem tirar, que é o homem exterior pode tirar a única coisa que me resta. Ele diz, não podem mexer com o meu interior. Ele diz assim, o que era o homem interior? Eu sei que o meu Redentor vive. E eu vou vê-lo, então se eu saio desse corpo aqui, homem exterior, ele diz, eu vou vê-lo face a face. Não dá para comparar o que eu tenho aqui com o que eu tenho lá. É isso que ele diz. A minha oração e a sua oração deve ser, abre os meus olhos, Senhor, para ver as coisas invisíveis. Amém? Eu lembro que um dos profetas estava apavorado, acho que foi Eliseu, que estava contra o profeta, se não me engano, agora estou confundindo os profetas aí. E ele estava desesperado com um exército grande e ele pede, Senhor, abre os olhos do meu servo e mostra para ele o exército que está aqui. Ele via o invisível. Havia um exército com ele, então ele não tinha nenhum medo, ninguém via. O exército de lá, aquele povo não via, o seu servo não via. Diz, abre os seus olhos para que ele possa ver o invisível. Só espero que a gente não entre na história de Balaão, né? Que a mula vê o invisível e a gente é pior que a mula, né? Deus tem misericórdia da gente. Que ela tem que falar, você não está vendo? Não é isso que algumas vezes as pessoas fazem com isso? Você não entendeu ainda? O que precisa acontecer? Dá-nos uma visão do invisível. Troca a busca e o prazer do meu coração pelas coisas eternas. Muda isso. O que Jesus enfrenta é exatamente o que ele diz que eu e você enfrentamos e vamos enfrentar. Olha, você tem necessidade de comer, pega e transforma em pão essas pedras. Mas ele estava em jejum. O problema era isso, não era comer. Ele foi levado lá para ser tentado. Jesus não foi orar, eu sempre pensei assim, Jesus foi para começar o seu ministério, falou, vou jejuar 40 dias. Não, imediatamente após o batismo ele é levado para ser tentado. Esse era o processo, esse era o plano de Deus, não levou para brincar não. Filho de Deus. Aí depois ele diz, você quer ser conhecido? Faz o seguinte, vai no lugar mais alto, pula lá de cima, a gente sabe que ninguém vai deixar. Eu sei, Satanás, dizer, o exército que está aí com você, eles vão te segurar e você vai ser conhecido como filho de Deus, que é o que você veio fazer, e pronto, está aí a sua fama. E Jesus disse, não é por aí também, usa a palavra para responder. Então é o seguinte, você veio implantar um reino, olha, em cima das necessidades, irmãos, você veio implantar um reino. Então é o seguinte, você só se prostra, e eu te dou todos, não um reino, todos os reinos são seus. Deus tem que trabalhar o nosso coração. Jesus sabia muito bem. O seu prazer e a sua busca de dizer a vontade do meu Pai, a minha comida é fazer a vontade do meu Pai. Nós precisamos definir no nosso coração qual é o nosso alvo, qual é a nossa sede, para onde direcionamos a nossa sede e a nossa busca. Põe no meu coração, Senhor, um desejo ardente pelos tesouros eternos e ajuda-me a morrer por esses tesouros terrenos que são passageiros, que não se comparam. Várias pessoas me escreveram, foi muito difícil e vai ser duro falar só desses três, porque eu tenho muita gente que me escreveu
Muita coisa especial. Então, só vou citar 3. Me comprometo sempre a falar aqui o que você escreveu. A Regina Pereira me escreveu assim sobre esse texto. E ela entendeu assim, a Regina Pereira Choca diz: eu devo focar a minha vida na eternidade. Amizade, compromisso e intimidade com Deus, ela disse. Porque todas as coisas desse mundo são passageiras, mas Deus tem um propósito em tudo. Nada é por acaso. Eu estou citando isso no final porque só tem sentido para a minha pregação se você entender. Se ela fizer sentido na sua vida, senão não adianta. Tá bem? Por isso, a Malena escreveu assim, Malena Aparecida Fonseca Link: entendo o homem exterior, dizendo, sendo o que vive pelas emoções e impulsos carnais, cego para as coisas do Espírito. Então, para seguir a visão de Deus, nós temos que desviar os nossos olhos das circunstâncias. Ela diz, pois eu acredito que muitas vezes que é no escuro que nós encontramos o caminho. Elisa Fonseca: o nosso futuro de glória deve encorajar-nos a enfrentar com alegria a nossa presente tribulação. O que seremos deve nos encher de esperança para irmos além das limitações de quem somos. Vamos ficar em pé. Vou pedir que você continue escrevendo, eu leio cada um deles. E vou tentar sortear, fazer de alguma forma assim, selecionar 10 e sortear entre eles 2 ou 3 para falar aqui. Mas eu quero que você se anime quando você recebe lá o título do sermão, com a imagem, que você recebe aquele link lá para você entrar e escrever algo. Leia aí, escreva algo. Pode ter certeza, eu sei que está abençoando a sua vida, né? Mas abençoa a todos nós também, tá bem? Vamos orar nesse momento. Pai, obrigado pela sua presença conosco neste dia. Obrigado por ser fiel, Senhor, um Deus que não muda, um Deus que planejou a igreja, porque é o seu corpo vivo, para que pudéssemos, unidos, buscar de Ti todo o alimento, para que pudéssemos, ligados uns aos outros, nutrirmos uns aos outros. Obrigado pela sua igreja, obrigado por esse tempo de encontro especial contigo, de mexer com o nosso coração, de tratar o nosso coração, de confrontar o nosso coração com a verdade. E eu quero pedir, Senhor Jesus, que o Senhor ajude cada pessoa aqui nesse tempo, na Tua presença, que tome a decisão mesmo e peça, abra os meus olhos. Não deixe que a minha vida seja dirigida mais, Pai, pelas coisas visíveis e temporais, mas ajuda-me a olhar e enxergar, e Te ver e Te perceber invisível em todas as situações, e ver nessa situação, seja legal ou ruim, que eu possa entender que o Senhor ainda é melhor e maior que tudo isso, e que o Senhor tem um projeto maravilhoso para onde a minha vida está caminhando e se destina, para em breve experimentar a vida abundante que o Senhor conquistou para todos nós que sermos completamente como Jesus Cristo é. Dá-nos, Senhor Jesus, uma semana abençoada no seu poder, para a glória de Jesus. Amém, amém. Deus te abençoe grandemente. Uma boa semana, uma semana de vitória. E experimente Deus e viva Deus cada dia na sua vida, no nome de Jesus.